Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Todos nós conhecemos a narrativa, o combate de Davi e Golias. Nós já ouvimos, nós já lemos, nós já recebemos até determinadas diretrizes de Deus a partir deste texto. Estou muito impulsionado pelo Espírito a começar uma série hoje, Clayton Fix, tocando nesse assunto. Vai chamar E Apressou-se em Ir. Uma preparação para enfrentar os Golias da nossa vida. A grosso modo, foi um menino que saiu de casa e que pegou umas pedras, tentaram vestir uma roupa nele, e ele deu uma pedrada no gigante, o gigante caiu, ele foi lá, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, tudo resolvido. Mas o texto, na sua jornada, revela muito da preparação de Davi até aquele momento. Revela muito da preparação de Davi até aquele dia. A nação de Israel tinha virado as costas para Deus. Ela quis que estivesse rei. Como diria meu pai na situação dessa, a nação de Israel tinha um monte de homem frouxo. Saul era um homem alto. O segundo dava o ombro de Saul. Então não era uma questão de estatura por ele ser gigante. É uma questão de intimidade, de relacionamento com Deus. Ninguém tinha. Então a chegada de Davi dentro daquele contexto foi para restabelecer um princípio de adoração, restabelecer um princípio de reconhecimento de um Deus e por aí vai. O nosso texto base para isso, para hoje, é 1 Samuel capítulo 17, versículo número 34. 1 Samuel 17, versículo 34. Abre ele aí. Eu já quero começar a seguir com uma pergunta. A primeira pergunta é: como você quer derrotar os seus Golias se você tem crise de filiação? Vou repetir. Como você quer derrotar seus Golias se você tem crise de filiação? Golias nunca se levantou contra Davi. Ele se levantou contra Israel, contra a nação de Israel. Golias não foi atacar Davi, Golias foi atacar o reino. E quando Golias apareceu, todo mundo perdeu a prioridade do reino. 40 dias de afronta, não se levantou um homem. Então o que foi restabelecido ali em Davi foi o que a gente lê no Novo Testamento. Buscar primeiro o reino. O que estava perdido naquele momento era o reino. Não era uma questão da casa de Davi, é uma realidade de reino. 1 Samuel capítulo 17, 34, ele lê assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. Eu quero deixar grifado isso daqui: seu pai. Davi tem pai. Só represento o pai entendendo o quanto de filho eu sou. Quem não sabe quem é, o gigante aplica a identidade que quiser. Na nação de Israel está todo mundo acovardado lá. Ninguém tem identidade firmada em Deus. Ninguém tem identidade firmada no reino. Então quando o gigante chegou e começou a rotar a valentia, gente,
Ninguém viu Golias dar um tapa em ninguém. Eu tomo até a ousadia de pensar que se tivesse piriguete na nação de Israel naquele tempo, já estava todas elas apaixonadas por Golias. Porque o valentão da vez é esse aqui. Ninguém viu Golias dar um tapa em ninguém. Ninguém viu Golias matar ninguém. É só uma figura de um homem grande que apareceu. Por 40 dias arrotando atrás de um homem. E ninguém se posiciona acerca disso. Porque ninguém tem identidade. Então, quando não tem identidade, quando o problema chega, quando Golias chega diante de nós, o que ele falar que nós somos, nós aceitamos. O que ele disser que nós somos, nós concordamos. O pai não está presente na cena, mas é bem representado pelo filho que sabe quem é. O pai de Davi não está ali. A figura física do pai de Davi não está lá, mas ele assume: eu apacentava as ovelhas do meu pai. Eu já falei isso uma vez, várias vezes, vou repetir isso de novo. E isso para mim é um trem gritante. Eu e meu pai, nós não temos aparência física nenhuma. Nenhuma. Os amigos do meu pai que me viram criança, me encontraram 30 anos depois. Você é filho de Juvencio. Eu acho que eu pareço muito mais com a minha mãe. Eu estou andando em São Paulo, na Praça da Sé. Gente pra tudo quanto é canto. De repente eu escuto alguém falando: Juvencinho, você só pode ser filho de Juvencio. Como? Então, o filho que se assume filho, aonde quer que ele está, ele representa o pai que ele tem. Preste bem atenção nisso aqui, que eu acho fantástico. Quando Davi vai falar para Saul, ele não diz que ele é filho. Ele abre a boca e diz que ele tem pai. E quando nós estamos na dimensão dos nossos problemas, eu quero aqui representar situações que eu já vi presente e já ouvi. As pessoas, eu sou do monte, eu escuto muito isso. A pessoa quando está em desespero, ele está lá no monte, ele grita: Senhor, eu sou teu filho. Tu é o meu pai. E ele começa a entrar num processo de oração em cima disso. E Davi caminha por uma ou outra realidade. Ele não abre a boca para dizer que ele é filho. Ele apenas deixa bem claro que ele tem um pai. E muitas das realidades, muitos dos Golias que nós estamos vivenciando nos nossos dias hoje, só estão gigantes diante de cada um de nós, porque nós estamos muito mais preocupados em nos identificar como filhos do que assumir que verdadeiramente nós temos um pai. Ter pai, eu ouvi muito essa frase, e como ela fez sentido para mim na minha vida adulta. Eu sempre fui um filho muito rebelde, e de vez em quando meu pai era obrigado a falar para mim: olha, enquanto você morar nessa casa e comer do que eu coloco à mesa, aqui mando eu. Então ser filho é ter que obedecer às regras do pai, é ter que se sujeitar à voz do pai, é ter que andar segundo o conselho do pai, segundo a orientação do pai, ser capacitado e ser formado pelo pai. Então, Davi não dá um grito desesperado, assumindo que ele é filho, muito pelo contrário. E ele está dando uma aula para Saul. Saul, você pode até não ter pai, mas eu tenho. Então não grite, não abra sua boca no meio das dimensões, no enfrentamento dos Golias que você tem na vida, reclamando um título de que você é filho. Ninguém precisa saber que você é filho de Deus. Todas as pessoas e problemas e realidades espirituais, eles precisam entender em você que você tem pai. É esse o enfoque, é esse o foco que nós perdemos na nossa jornada e tem feito com que Golias se agigante diante de nós. Golias não prevalece por maior que ele seja diante do menor que eu sou, por eu ser filho. Tem um lugar de pequenez em ser filho que é fantástico, que é o lugar da proteção. Nenhum pai, quando vê o seu filho em perigo, ele pode estar numa situação extremamente ocupado,
ele faz loucuras para poder proteger o filho. Então, essa pequenez diante do problema, que aparentemente está se agigantando diante de nós, se cala, cessa, pelo simples fato de eu assumir que eu sou filho. Preste bem atenção nisso. Não existe crise de paternidade. Deus, desde os seus primórdios do ser, Ele é Pai. O problema está na nossa filiação. Somos nós que não queremos aceitar que nós somos filhos. Somos nós que não queremos nos sujeitar debaixo da mão desse Deus poderoso que é o nosso Pai. Não existe crise de paternidade. Deus continua imutável, amoroso, prestativo, como Ele sempre foi, como Ele sempre é e como Ele sempre será. O problema está em nós, que não queremos aceitar essa paternidade dele. E nós queremos ser filhos, muitas das vezes rebeldes como nós somos. E Deus não trata a nossa filiação conforme os parâmetros da nossa rebeldia, os parâmetros do nosso pecado, os parâmetros da nossa não aceitação. E o inimigo, como o jovem gosta de falar, se amarra nisso. Quanto mais distante você está do seu pai, mais próximo você vai se alargando para as coisas que são de uma amiga. E aí, dentro da estrutura do Davi, o Davi tem 5 pedras para poder ir de encontro a esse gigante. Mas é uma reflexão para mim e para você. De que adianta ter pedras se você não é filho? De que adianta ter um cajado de pastor, ser pastor, se você não é filho? Nos nossos dias, de que adianta carro, recursos, empresas, emprego, trabalho, família, se você não é filho? De que vale todas essas coisas se o Senhor está oferecendo uma paternidade e nós estamos abrindo mão dela para poder recorrer a determinadas outras situações que existem nesse mundo? É só entendendo quem você é em Deus que você vai prevalecer contra os Golias dos nossos dias de hoje. Eu fiz essa pergunta hoje mais cedo no meu WhatsApp, num grupo de pastores. Tem um pastor que o Golias deles é adultério. Tem um pastor que o Golias deles é o álcool. Tem um pastor que o Golias dele, as drogas. De que adianta ser pastor se eu não sou filho? E a primeira tarefa que nós precisamos colocar em prática agora, a partir dessa informação, é aprender a identificar os Golias que estão se levantando contra a realidade do reino que o Senhor estabeleceu na sua vida, os Golias que estão se levantando pelo simples fato de você não se submeter à paternidade a qual Deus tem te dado. Porque você não vai vencer um inimigo do qual você não conhece. Se o pequeno estivesse aqui, ele ia ter muito mais prioridade para poder falar isso do que eu. Ele vem do futebol, quando ele vai jogar contra um determinado time, procura o máximo de informações contra aquele time, procura saber se o zagueiro A é canhoto ou destro, se o goleiro pula mais para o lado direito, se as defesas deles são melhores do lado direito e esquerdo. Eles entram em campo já com uma série de informações para poder trabalhar, para poder sair dali com vitória, logrando essa vitória. O diabo prevalece contra aqueles que não sabem quem são. Não é um chamado para você ser evangélico, ser católico, ser espírita. Não é um chamado para você ser religioso, fazer parte de uma agremiação religiosa. Não. É um chamado para você entrar
dentro dessa manifestação extraordinária da graça que é a paternidade de Deus na sua vida. Eu declaro isso em mim. Eu sou filho. E você? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de filho? Se não for, o Golias vai continuar por mais 40 dias afrontando, vai continuar por mais 40 dias arrotando valentia, e nós não vamos conseguir lidar com isso. O diabo desconfigura a imagem paterna, destruindo a filiação. Nossa nação é cheia disso. Os filhos não sabem quem são os pais. Não tem relacionamento com os pais. E não são poucos. São muitos. E essa figura física de uma representatividade horrorosa da nossa nação, ela também nos identifica como cristãos. Nós somos filhos dos quais nós não sabemos do nosso pai, no qual nós não temos interesse em relacionamento com o nosso pai. A figura do pródigo nos revela: pai, me dá a minha herança. Eu abro a minha boca nas minhas orações para chamá-lo de pai, e na sequência vem uma petição, vem o meu desejo, vem uma necessidade, alguma coisa do tipo. Nunca é uma declaração de pai para um relacionamento, nunca é uma declaração de pai para um abraço, nunca é uma relação de pai para uma proximidade. É só para um me dar. Aprenda a partir de hoje a abrir a tua boca e dizer que você tem pai. Golias não prevalecerá mais contra o seu sentimento, o seu psicológico e nem tampouco sobre as suas emoções. Para um instante, analisa como ficou a nação de Israel naqueles 40 dias. A proposta foi simples: vai levantar um homem do meio de vocês e nós vamos entrar numa briga aqui. Quem vencer, a nação derrotada serve o outro. Como as mulheres ficaram? Sobre vários aspectos. Em a memória do Egito de anos de escravidão, ecoando mais uma vez, e muitas das vezes ela olhar dentro de casa para o marido e: eu pensei que você estivesse se preparando a vida toda para poder resolver esse problema. Vamos pegar para um outro ponto. Quantos irmãos na calada da noite não pegaram as suas trouxas, seus meninos, suas vasilhas com cuscuz e cup noodles, né, Dara? E foram para uma nação estranha para não ter que lidar com aquilo, para não ter que lidar com aquela afronta que estaria diante. Será que os pais de família tiveram noites de sono agradáveis naquele momento que o gigante está de pé? Levantar da tenda, olhar um vão no meio e o gigante está lá do outro lado, arrastando uma espada maior do que o seu filho? Os recém-casados daqueles dias, com tantos planos, com tantos futuros, olhando aquela cena, como é que ficaram as emoções? Como é que ficaram o psicológico? E as realidades dos sentimentos? Os Golias do nosso tempo continuam atacando exatamente nessas áreas. O tempo todo querendo lidar dentro dessas áreas. Porque sabe que se desestabilizar o emocional, sabe que se chegar no psicológico, sabe que se lidar com um pouco das emoções, acabou. Um dia desse eu estava irado, quase pecando. Eu já estava lutando, repetindo o texto: Cleiton, você pode irar, mas não pode pecar, pode irar, mas não pode pecar. E aí a Dislene pegou e me mandou um WhatsApp de uma informação repassada. E eu li o WhatsApp pela metade. Não li ele todo. E eu peguei e devolvi minha raiva em forma escrita para ela, que não era nem para ela, era ir para um outro, né? Aí depois a Dislene tá falando: não falo, foi assim que eu... Aí eu, calma aí. Aí eu peguei e centralizei. Eu fui parar e fui ler. O errado fui eu mesmo. Então o inimigo está o tempo todo tentando acessar as nossas emoções,
desestabilizar os nossos sentimentos, dá um jeito de prejudicar o nosso psicológico. Mas, a partir do momento que você abrir a sua boca e aceitar essa filiação de Deus, nunca mais Golias terá condições de te acessar por essas áreas. Vai ser uma mente blindada, psicológico blindado, emoções blindadas, sentimentos blindados em Deus pelo poder do Espírito Santo. Os filhos sempre prevalecem. Os filhos sempre prevalecem. Você não precisa dizer que você é filho. Você só precisa assumir que você tem pai. Então eu quero voltar para essa pergunta inicial. Como é que você quer derrotar Golias se você tem crise de filiação? Se hoje, quando está tudo bem, quando está tudo favorável, está tudo confortável, nossa, Deus é tudo de maravilhoso para você. Mas amanhã, quando a situação aperta um pouco, quando sai do seu controle, as probabilidades da idolatria começam a parecer agradáveis. As reclamações, as murmurações começam a tomar mais sentido do que as orações e a nossa oração. Então, quero terminar aqui. Primeiro ponto que nós precisamos entender dentro dessa vitória que a nação de Israel teve contra Golias, que Davi particularmente teve contra Golias, não tem muito a ver com pedra, não tem muito a ver, não. Ela começa iniciando com o fato de que Davi tem pai. E isso é de vital importância. Porque Deus não mandou um filho para receber de volta, como resposta dessa oferta, cabritos, símbolos de rebeldia. Não. Ele semeou um filho para poder colher outros filhos, para poder nos entregar uma identidade de filhos. Então Golias não tem condições de chegar diante de mim e prevalecer. E não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom de pedra, não é porque eu tenho uma mira boa, não é porque eu tenho um alforje, não é porque eu tenho um cajado de pastor, é porque eu sou filho. Em um determinado momento, já tocamos nesse assunto passado, a pedra de Davi, ela tem que ser lançada acima do escudeiro. À frente de Golias, vem um escudeiro. Você pode ter a mira que você for, se essa pedra não é guiada por Deus, não é guiada pelo Espírito Santo, esquece. Então, tem muitas coisas na nossa vida e na nossa jornada que nós estamos querendo fazer com a capacidade que nós temos. Pelo simples fato de ter uma desproporcionalidade, Davi é muito pequeno e Golias é muito grande, já dá um sinal que você, sem Deus, não vai ter condições de lidar com isso. Então, se for uma briga entre Edson e um outro Edson, talvez esse Edson até perca. Mas ela está equiparada. Mas se é uma briga de Edson contra Cleiton, para o Edson vencer isso aqui, ele tem que estar muito ligado, muito antenado em Deus. Então essa desproporcionalidade de Golias para Davi, ele já nos traz um sinal. Não é uma guerra de homens. Porque se fosse, Saul foi ungido para isso, derramou azeite na cabeça dele para isso. Não é uma estrutura de habilidades, conhecimentos humanos. É uma realidade de quem se rende como filho. Tem muitos problemas que nós estamos vivendo, que não é outra coisa. É um Golias que está se agigantando diante de nós. E a força que ele tem encontrado, o danoninho que ele tem tomado para poder crescer, é o simples fato de que dia após dia nós não aceitamos a paternidade de Deus na nossa vida. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais o Golias cresce. Problemas emocionais? São questões financeiras?
são realidades dentro do nosso matrimônio. O caminho que nós temos para essa realidade hoje é você se sujeitar debaixo da poderosa mão desse Deus que também é seu Pai. É você abrir mão da dureza do seu coração, é você se posicionar debaixo de uma palavra de obediência, é você se posicionar debaixo de uma palavra de sujeição, e o que está impossível diante de ti, Ele fará. A vitória que parece que é inaceitável, que é inconcebível, que não tem condições nenhuma, pelo simples fato de você ser filho, Ele entregará em suas mãos. Então, não é uma briga entre Davi e Golias. É o Davi ensinando para toda a nação de Israel que essa conquista só pode ser inserida dentro do hall de conquista da nação de Israel por alguém que verdadeiramente é filho. Nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo, nós estamos passando por necessidades e dificuldades. O Golias dos nossos dias está de pé e se agigantando diante de nós, e a culpa é nossa, porque o Senhor te chamou para um ambiente de filiação e nós queremos abrir mão dele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Seu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado querido, toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade nós entregamos e celebramos a Ti. Muito obrigado. Nós queremos Te pedir perdão, porque no caminhar da nossa rebeldia, nós optamos em andar de uma maneira como filho pródigo, querendo receber de Ti as nossas heranças antecipadas, Te matando dentro dos nossos sentimentos, Te matando dentro das nossas emoções, Te anulando dentro da nossa linha de respeito para andar segundo os direcionamentos da nossa dura cerviz. Tolos fomos. Te pedimos perdão, porque por muita graciosidade Tu tem derramado a Tua paternidade sobre nós, e até esse presente momento nós não queríamos aceitar. Eu te peço, Pai, que por mais que eu esteja falando por mim, mas que isso seja de uma maneira coletiva, que a Tua paternidade seja recebida e concebida em nossos corações para a glória do Teu santo nome, e que a partir de agora nenhuma realidade representativa desse contexto espiritual que se configura e se apresenta como Golias, se agigantando, arrotando valentias, inserindo medos, tenha mais acesso às nossas vidas. Que tão somente pelo fato de assumirmos que nós somos Teus filhos, o Senhor vem pelejar e conquistar essa guerra por cada um de nós. Permita que Teu Espírito Santo nos sonde, nos prescrute e venha trazer a serenidade e a tranquilidade necessária aos nossos corações. Muito obrigado por mais esse encontro. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento de intimidade, de comunhão, por mais esse momento de entrega. Receba as nossas orações, receba as nossas ofertas, receba o nosso louvor, o nosso clamor, e permita, Pai, que em tudo nós possamos glorificar e enaltecer o Teu santo nome. Permita, Pai, que essa nação, que essa geração caída possa reconhecer a Ti como o único e suficiente Salvador, pelo nosso comportamento de filho, andando e caminhando no chão da vida, como eu tenho insistido em falar. Amém. É em nome de Jesus, o santo, o justo, o nosso irmão, o nosso advogado, é em nome de Jesus, a palavra viva, que nós oramos, cremos e agradecemos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.